Olá pessoal, bem-vindos ao Global Azure 2026, um evento criado aqui pela comunidade do Azure User Groups. Essa é a minha primeira participação no evento, então gostaria de agradecer a organização, a comunidade pelo convite. E o tema da minha palestra é um pouco sobre do skill set ao function calling, e eu vou mostrar como que a gente constrói copilots mais inteligentes no Azure. Então, seguindo aqui, um pouco sobre mim. Meu nome é Renan Barbosa, para quem não me conhece. Sou Tech Architect e líder técnico na Avanade. Aqui estão as minhas redes, meu LinkedIn. Tem o meu canal técnico que eu criei no YouTube recentemente. E lá eu falo um pouco sobre IA, engenharia de software, boas práticas de desenvolvimento. É um canal recente, tem apenas 2 vídeos na data desse vídeo. Se você se interessar, me segue lá. Aqui também tem o link do meu GitHub, onde eu vou deixar depois também o conteúdo da palestra. No meu tempo livre, eu sou atleta de mountain bike amador e também costumo gastar umas horas aí jogando Fallout, que eu gosto bastante. Aqui são as minhas certificações, né? Tem algumas certificações aí na área, principalmente em Azure. Bom, então vamos falar sobre o tema da palestra. Qual que é a nossa agenda? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre extensibilidade do Copilot Azure, um mapa de extensibilidade do Copilot. E depois a gente segue aqui com a parte de fundamentos do Azure AI Search, trazendo alguns conceitos essenciais. E vamos à parte principal, que eu considero, que é o enriquecimento na ingestão, utilizando Custom Skills. O Azure tem várias formas de você enriquecer dados, mas o que eu venho trazer de exemplo hoje é um cenário utilizando Custom Skills. E, por último, nós vamos falar sobre execução em tempo de conversa. Como que um agente ele trabalha utilizando ali a parte de function calling e agent loop. Bom, começando com a parte de extensibilidade do Copilot no Azure, vamos ao primeiro slide aqui. Na parte de mecanismos de extensibilidade, nós temos algumas etapas que elas seguem até a gente de fato ter um Copilot em produção. Na primeira fase, a gente tem a parte de ingestão de dados, onde nós podemos trabalhar com Azure AI Search, que ele tem todo o ecossistema para que a gente tenha um indexador, um skill set, que ele é composto de built-in skills e custom skills. E todo esse processo aqui, ele vai gerar aqui um índice, para que o nosso agente consiga buscar informações de forma semântica, muito mais fácil. Neste processo, a gente utiliza primeiro o Azure Functions, quando a gente quer criar algum tipo de lógica de negócio na indexação. Eu não vou abordar como exemplo aqui para essa palestra, mas existe também a parte de Document Intelligence, que é o mecanismo do Azure, para trabalhar com a parte de OCR, extração e manipulação de dados, principalmente no uso de algumas built-in skills. Na segunda fase, nós temos a parte da conversa, onde a gente trabalha com Azure OpenAI, onde nós subimos o nosso modelo, e a gente trabalha ali com Function Calling, para a gente enriquecer o nosso agente, deixar ele mais inteligente através das chamadas de funções. Também colocamos System Function Instructions, onde nós colocamos damos informações, né, damos contexto, instruções mais detalhadas para o nosso agente. Tem também a parte de Tool Definitions. E também utilizamos novamente a parte de Azure Functions para fazer algum tipo de consulta a algum ERP ou banco de dados, ok? Também consultamos APIs externas e, por último, executar qualquer tipo de ação que seja necessário que a gente possa utilizar ali com Functions. E também, um último tópico aqui, que é a parte de plugins e conectores, que a gente consegue também integrar com SharePoint, Dynamics, Azure Graph, mas não vou abordar isso como exemplo na palestra, para não ficar também um tempo muito longo de palestra, ok? Por fim, nós temos também a terceira etapa ou camada, que é a parte de governança, onde a gente trabalha ali com Foundry, e a gente tem a parte de Azure AI Content Safety, tem o Prompt Shield e Block Lists. São meios de você controlar o que pode transacionar de informação no seu agente. Você pode bloquear determinados conteúdos, também configurar a parte de tipo de conteúdo, tipo de conversa, evitando alguns termos que não são desejáveis no uso do seu agente. Bom, falando aqui um pouco sobre RAG e Extensions, o RAG, que é um padrão aí, que é o Retrieval Augmented Generation, ele é a base de todo o nosso Copilot aqui.
O Copilot, ele vai recuperar um contexto, né, de um índice. Nós vamos enriquecer os dados, criar um índice, e o RAG, o Copilot vai, através do RAG, recuperar este índice, garantindo a extensibilidade. A gente pode enriquecer ele com custom skills, e também complementar qualquer tipo de operação ali com function plugins. Muita gente tem uma ideia um pouco vaga sobre RAG e acha que é somente a questão de buscar documentos, arquivos de PDF, textos para poder utilizar como contexto em um agente. Só que no caso, RAG é qualquer padrão onde ele pode ser alimentado com algum contexto recuperado de alguma fonte externa qualquer antes dele poder gerar a resposta, ok? Na parte de fundamentos do Azure AI Search, aqui nós temos alguns conceitos essenciais. E antes da gente falar assim de extensibilidade, é fundamental que a gente entenda assim, quais são os blocos que formam o Azure AI Search e como eles se relacionam. Cada componente ele vai ter um papel preciso aqui dentro do pipeline. Então, o que é composto o Azure AI Search, que é um motor de busca inteligente? Nós temos a parte do serviço de busca gerenciado, podemos fazer também busca full text, tem a parte de pipeline e a base RAG, como informamos anteriormente, que vai alimentar ali o contexto do Copilot. E o Azure AI Search, ele é composto por um rico ecossistema, onde nós temos primeiro o data source, que é de onde vêm aqueles dados que vão alimentar o Copilot. Você pode utilizar um banco de dados externo, você pode utilizar documentos, qualquer tipo de fonte de dados externa, onde você pode enriquecer e posteriormente usar. Na sequência, a gente trabalha com o indexer, que é quem realiza a indexação, o tratamento dos dados e faz todo o meio de campo ali para que a gente consiga, de fato, ter um índice no final. Mas antes de ter um índice, nós temos o skill set, que é o que transforma os dados. O skill set, ele basicamente vai criar ali as configurações e vai ter o depara de dados do que veio do seu data source e para onde ele vai na questão do índice e transforma esses dados para que no final você tenha um índice enriquecido ali para trabalhar com seus dados, tá? E quanto que a gente utiliza, tá? A parte do Azure AI Search. Quando você quer buscar qualquer tipo de documento, contratos, PDFs, você quer criar uma base de contexto ali para o RAG, por exemplo, também buscar catálogos de produtos e poder enriquecer. Bom, quando a gente fala de índice, o índice é o destino final de todos os nossos dados quando a gente trabalha no Azure AI Search, ok? O índice, ele basicamente, ele vai funcionar de forma similar a uma tabela de banco de dados, porém, ele tem alguns superpoderes a mais. Numa tabela, por exemplo, se você for buscar uma informação de texto, você vai praticamente fazer uma consulta SQL, criar um like ali e vai retornar aquela informação um pouco mais crua. Já no índice, não. O índice, você enriquece ele anteriormente, adiciona atributos às suas informações e, com isso, facilita a pesquisa do agente em tempo de execução. O agente já vai ter o dado tratado e você consegue colocar algumas configurações em cada informação e controlar também cada informação. Eu vou demonstrar isso na demo depois, tá ok? As características do índice é praticamente definir o esquema, né, dos seus dados. Por exemplo, quais campos existem, os seus tipos. Você vai fazer praticamente igual uma tabela, cada campo ele tem ali o seu tipo de dado. E ele também vai ter, cada campo vai ter ali atributos que vão controlar o comportamento do seu índice, ok? E quais são esses atributos? Nós temos primeiro o searchable, ok? O atributo searchable, ele praticamente vai permitir indicar que o seu campo ele pode ser buscado por texto. Então, se você define que um campo, uma informação, ela é searchable, quando o agente ele for consultar o índice no Azure AI Search, ele vai conseguir encontrar aquela informação. Agora, se você não quer que uma informação, por exemplo, pense em dados sensíveis, como o CNPJ de um cliente,
você não quer que ela apareça na sua pesquisa, primeiro você pode até não trazer esse dado no enriquecimento. Porém, você também pode trazê-lo e colocar uma configuração para ele não ser searchable, ok? Tem a parte de filterable, que ele pode ser usado como um filtro, sortable, que você pode ordenar, retrievable, você indica que o campo ele é retornável nas respostas de busca, e o último, que é o faceable, que eu acho que é um dos mais curiosos e interessantes, e às vezes ele é até um pouco difícil de entender, que ele é basicamente um campo que ele pode ser usado para a parte de agrupamento. Quando você tem um campo que ele é faceable, você praticamente tem um campo que você pode pesquisar por ele como se ele fosse um filtro, porém ele vai retornar como se com a numeração, a quantidade de documentos que são relacionados àquele campo. Um exemplo para você entender o que seria um faceable. Pensa ali numa página de compras, por exemplo, Mercado Livre. Você pesquisa por um produto e na parte esquerda você costuma ver ali um menu onde tem vários campos indicando, por exemplo, a marca do produto. Quando você vê a marca do produto, ele praticamente vai indicar a marca e a quantidade de produtos que tem para aquela marca. O Faceable, ele é basicamente isso. Uma vez que você processa todo o documento, vários documentos, porque o que ocorre? Quando você traz, por exemplo, uma planilha do seu banco de dados, uma tabela, perdão, do seu banco de dados, cada linha ela vai ser um documento. Então, quando você define que ele tem a parte de faceable, você consegue fazer uma contagem de quantos documentos possui para aquele campo que você está buscando. Aqui a gente tem um exemplo de esquema, tá, do nosso índice. E o índice, como eu informei, é como se ele fosse uma configuração até de uma tabela. Você indica o ID do índice, que vai ser uma chave que você vai estar colocando para os seus valores, indica qual que é o campo, tá? Isso aqui vai variar de acordo com o tipo de dado, isso aqui vai variar de acordo com o seu campo. Então você indica o tipo de dado relacionado ao seu campo, indica se ele é uma chave ou não, tá? Aqui temos um campo conteúdo, indicando, a gente coloca uma configuração que ele é um searchable. Temos também a parte de categoria, indicando que ela é filterable, e outras aqui indicando que ela é sortable. Você consegue colocar vários tipos de configuração, igual eu mencionei no slide anterior, porém, você consegue ter um controle maior do que será retornado para o seu agente. Já na parte de indexer, ele é basicamente um componente responsável por fazer toda a orquestração do pipeline. Ele vai conectar o seu data source a um skill set, o skill set onde você faz o depara, né, dos dados, tudo que está mapeado de campo. E em questão de execução, o indexer ele pode ser executado, acionado manualmente, ou então você também pode agendar. Uma vez que você criou um índice, você criou um indexer, você pode configurar para a cada 1 hora do dia ou todos os dias, você consegue colocar uma configuração para que ele tenha um agendamento para poder ser executado, ok? Ele suporta execução incremental, que é o Change Detection, que ele vai rastrear documentos já processados. E o que eu quero dizer com rastreio de documentos já processados? Pense o seguinte, pense que você já tem ali dados em um banco de dados, no Azure SQL. E o que ocorre? Se você já processou todos os dados do seu banco, imagina que você tenha cerca de 50 mil registros, quando você for executar novamente o indexer para um novo dado que foi inserido, você não tem que processar novamente os 50 mil registros que já foram processados, já tem índice criado, você não precisa executar tudo de novo. Você consegue configurar o Change Detection, e o Change Detection, como que ele vai funcionar? No Azure Blob Storage, por exemplo, você consegue identificar através da data de modificação de um arquivo, Last Modified. No Azure SQL, você consegue ver uma coluna de timestamp. Já no Cosmos, o timestamp do Cosmos. E no SharePoint, uma data de modificação do item. Isso facilita muito, até na questão de processamento, também como custo, tá? Para você não ter que reprocessar todos os dados que você já tem mais de uma vez, ok? E o que aconteceria se você não tivesse, né, essa execução incremental? Toda vez que você tivesse um novo dado na sua base, ele teria que reprocessar tudo novamente, tá ok? Só que aqui tem um ponto importante.
Quando você utiliza, por exemplo, custom skills, o que acontece? Se você mudar a lógica, a regra de negócio da sua custom skill, porque a sua custom skill, eu vou explicar mais para frente, ela é simplesmente uma function onde você coloca regras de negócio nela. Se você faz qualquer tipo de modificação na sua function, o change detection de um indexer, ele não consegue saber que ocorreu essa mudança, pelo menos isso até hoje. Então, quando você vai mudar uma custom skill, por exemplo, ou então adicionar skills novas, você precisa entender qual o impacto que aquilo ali vai ter nos seus dados já indexados. Provavelmente, você vai ter que resetar o indexer. Se você simplesmente alterar uma custom skill, então adicionar uma skill nova ao seu skill set, o que você vai ter que fazer? Resetar o seu indexer e rodar ele novamente. Aí sim, tudo que já foi processado anteriormente, ele vai desconsiderar e vai reprocessar todos os seus documentos até que ele consiga, de fato, ter o índice atualizado. E como que a gente conecta o skill set ao index? Você praticamente vai ter que fazer um depara do que tem nos dados de origem para os dados de destino, tá? E aí a gente tem a parte do Output Field Mappings, que é um objeto dentro do skill set. O skill set ele não é somente este objeto pequeno aqui, ele também está pequeno porque tem 2 campos apenas que ele está mapeando, mas você também consegue colocar mais informações, mais campos, ok? E aqui a gente basicamente está indicando que o source field name, que é o que vem do documento, categoria, a gente está mapeando para um novo campo, que será o categoria. Então aqui a gente tem um documento, pode ser uma tabela, um PDF, um arquivo qualquer, onde ele tem um campo categoria, e você mapeia ele para um novo campo, que vai ser o campo do seu índice. Aqui, para score relevância, ele está criando um novo. No meu exemplo, eu vou mostrar como que ele está fazendo isso para criar novos campos, ok? Já na parte de skill set, como eu mencionei antes, ele é como se fosse um depara, mas na verdade ele também é um conjunto de uma ou mais skills aplicadas ao documento na ingestão. E como que ele funciona? Ele basicamente você consegue colocar várias skills para serem utilizadas toda vez que o indexer for executado. E no skill set você consegue colocar 2 tipos de skill. Tem as built-in skills, que são skills ou habilidades, traduzindo ao pé da letra, que já são nativos do ecossistema da Microsoft. Por exemplo, você tem skills de OCR, detecção de idioma. Mais para frente, eu vou listar algumas skills, algumas built-in skills, certo? E quando você tem skills, você tem uma necessidade que ela não é contemplada por nenhuma built-in skill, aí sim você pode criar custom skills, que elas serão endpoints, né? HTTP, são functions, e você pode fazer, por exemplo, classificação por domínio, regras de negócio, integração com algum document intelligence. Você pode até implementar outras regras que sejam necessárias para a sua indexação, ok? Skill Context. Aqui já entra um ponto que ele é um pouco mais complexo. O Skill Content já é você entender como que um documento ele é tratado assim que ele entra numa skill. A skill ela vai ter um contexto, né, que ela pode ser um documento inteiro, um document, ou um nó inferior. Por exemplo, se você insere um PDF e nele tem uma lista de countries, o document vai ser todo o seu PDF e countries vai ser aquela lista de countries que tem dentro do seu PDF, se você tiver assim mapeado. E as 3 coisas que um contexto determina vai ser quantas vezes uma skill pode executar, porque você pode definir um document para ser o contexto de uma determinada skill. Ok, já falamos isso. Só que isso vai indicar quantas vezes ele vai ser executado. Por exemplo, se o contexto ele é o document, ele vai executar uma vez por um documento inteiro. Entendeu? Agora, se o contexto é um document pages, ele vai executar uma vez para cada página da coleção. Ele entende um document como se de fato fosse um documento, realmente. E ele tem uma árvore ali. E cada output que é gravado na árvore, e o resultado ele sempre vai ser gravado como a gente pode dizer, como filho do nó daquele contexto. Se o contexto, como eu falei, ele é document pages, o output ele vai para dentro de cada página e não para a raiz do documento.
Aqui já na parte de como as entradas são interpretadas, se a gente for pegar ali coleções aninhadas, por exemplo, documento, páginas e parágrafos. Então a gente tem um documento pode ter várias páginas e cada página, por sua vez, tem seus parágrafos. O contexto, ele vai determinar ali qual que é o nível que a skill enxerga como entrada, ok? Esse encadeamento de skills gera ali uma dependência entre as skills. Você pode pensar, por exemplo, ok, mas e se eu tiver várias skills configuradas no meu skill set, qual que é a ordem de execução dessas skills? Bom, uma skill, ela só executa quando todas as suas entradas estiverem disponíveis. Então, ela não tem uma ordem pré-definida. O ecossistema do Azure, ele vai entender o skill set, ele não vai executar todas as skills em uma ordem fixa, mas o Azure AI Search vai analisar quais são os inputs e outputs de cada saída. E ele automaticamente vai gerar um grafo ali de dependência entre essas skills. Se você tem uma skill A, B e C, se a skill A não tem nenhum tipo de dependência, ela é candidata a ser executada primeiro. Se a skill B depende da skill A, então a skill B vai ser executada após a skill A. Se a skill C não tem nenhuma dependência nem com a skill A, nem com a skill B, ela vai ser executada em paralelo junto com a skill A, ok? Aqui é como o skill set se encaixa. Então, no primeiro momento, o indexer ele vai ler os dados, certo? Depois, o skill set vai executar cada skill em sequência, tá ok? E aí ele pode, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de ele extrair texto de imagens através de um OCR, ele pode usar uma built-in skill de detecção de idioma, e por último, ele pode executar uma lógica de negócio através de uma Azure Function. E por fim, você vai ter ali todos os seus campos enriquecidos, e como resultado de todo este processo, você grava ali um index no Azure, ok? Bom, agora a gente fala sobre a parte de enriquecimento na ingestão, que são de fato as custom skills que a gente vai abranger mais aqui no nosso exemplo. E o que seriam as custom skills? Bom, como eu já mencionei anteriormente, ela é exposta como uma Azure Function. Ela vai receber um payload no formato e vai devolver. Quando a gente fala aqui sobre essa parte de input e output do Azure AI Search, você de fato precisa obedecer a sua function, ela precisa obedecer um contrato. O Azure AI Search, ele vai ter um contrato de informações que ele vai passar como input para a sua skill, né, para a sua Azure Function, e a sua Azure Function tem que atender um contrato de output, porque o Azure AI Search vai esperar receber aqueles dados formatados, já tem um padrão para ele poder receber, para que de fato ele consiga indexar essas informações. Ok? Então, basicamente, a sua function, a sua custom skill, ela vai processar os seus documentos e retornar esses campos enriquecidos. E uma coisa que eu não falei aqui anteriormente é que skills do Azure não tem nada a ver com as skills que a gente fala quando citamos ali Cloud Code ou algo nesse sentido. Custom skills do Azure é basicamente você criar um Azure Function que vai executar alguma lógica de negócio, alguma regra de negócio, para poder enriquecer ou tratar os dados quando eles são indexados, tá? Então, só esse parênteses aqui entre custom skills e skills quando a gente fala ali do mundo de Cloud Code, ok? E aqui, por último, né? O index ele vai chamar a function durante a pipeline de indexação, ou seja, toda vez que o indexador identificar que aquela function tem que ser chamada, ele chama no pipeline, executa, pega os dados enriquecidos e segue para uma próxima skill ou então para indexar o dado definitivamente, ok? Bom, e aqui temos um exemplo do que seria o input, que é o Azure AI Search, chamando a sua Azure Function, tá? Ele vai passar ali os valores, ele sempre vai informar, por exemplo, o Record ID e vai passar um objeto data, que serão os dados que sua function vai processar. E o output, que já seria a sua function retornando os dados para o Azure AI Search, ele tem que obrigatoriamente retornar o Record ID, o mesmo Record ID que ele recebeu, ele tem que retornar. Devolver os dados enriquecidos conforme o contrato que você já determinou para que ele retorne. E o Azure AI Search sempre vai esperar objetos, um objeto errors e warnings. Mesmo que não tenha ocorrido nenhum tipo de erro, nenhum alerta durante a execução daquela function,
o Azure AI Search precisa receber esses objetos aqui no retorno, mas se não ocorreu nada, você pode indicar tudo como nulo, tá? Como eu já mencionei, o Record ID ele é obrigatório, ok? E você precisa retornar esses dados formatados de acordo com o contrato que é especificado para sua function, certo? E built-in skills? Bom, built-in skills, como eu mencionei anteriormente, já são skills que elas fazem parte ali do ecossistema do Azure AI Search. E você pode dividir as built-in skills em 3 grupos. O primeiro seria o Foundry Resource. O segundo são os skills do Azure Hosted. E o último aqui, Utility Skills. Então, vou apenas passar aqui para pincelar um pouco sobre quais tipos de skills nós temos. O primeiro grupo, que é o Foundry Resource, são as skills cognitivas ali, né, que você consegue acessar via Azure AI. E essas skills, elas já têm ali operações que elas são comuns no processamento e enriquecimento de dados. Não vou citar todas aqui, mas as principais que eu vejo, por exemplo, a skill de OCR, que você consegue extrair texto impresso ou manuscrito de imagem, ou você, por exemplo, não precisa criar uma function ou qualquer tipo de processamento para poder fazer extração de texto de uma imagem. Você já tem uma built-in skill que vai fazer isso. Só que este processamento ele vai impactar no custo do que você vai utilizar também, ok? É conforme o seu uso. Tem a parte de Image Analysis. Tem um aqui que é interessante, que é um Entity Recognition. Ele vai extrair as entidades, por exemplo, você consegue identificar no documento entidades como pessoa, local, organização, e-mail, extrair informações relevantes e enriquecer os seus documentos. Por exemplo, se você for pegar a questão de contratos, se você for imaginar um use case para a parte jurídica, você, por exemplo, pode ter um enriquecimento de dados que ele vai ler contratos, ler informações de contrato, fazer extração de texto, de imagens e tudo mais, obter o máximo de informações possíveis para você enriquecer o seu índice de informações de contrato, isso se a gente for olhar numa empresa jurídica, por exemplo, e depois você pode ter um chat com o Copilot, e você pode utilizar functions para conectar a outras bases e tudo, e utilizar as informações já indexadas para verificar se alguma cláusula de contrato entra em conflito com algum cliente que você já tem cadastrado, execute alguma operação que seria interessante uma pessoa que atua no meio jurídico conhecer sobre um determinado contrato. Legal? Tem um outro aqui também, que é o P2 Detection, que ele vai detectar informações pessoais sensíveis, como CPF, e-mail, telefone. Em use case, se você for pensar, por exemplo, na parte de hospitais, da saúde, tem informações que são sensíveis ali do paciente, que talvez não seriam interessantes ficarem expostas em um chat. Então, você consegue detectar informações sensíveis, colocar no seu índice e aplicar regras necessárias para ocultar aquela informação e garantir que ela não seja retornada no chat, ok? A parte do grupo 2 já são skills, Azure Hosted. São modelos que você mesmo consegue provisionar. Por exemplo, Azure OpenAI Embedding, onde você vai conectar o seu deployment de embedding para vetorizar algum tipo de conteúdo. Tem o Azure Content Understanding, onde você vai fazer uma análise avançada de documentos e chunking semântico. Esse aqui seria o segundo grupo de built-in skills. E o terceiro grupo, que já seriam skills utilitárias, que elas são internas, elas já fazem... você não tem custo adicional para poder executar essas built-in skills, que seria tarefas para poder fazer um text split, fazer divisão de textos. Se a sua skill ela tem um limite de dados um pouco menor, você pode fazer uma separação de texto antes de executar qualquer informação, fazer merge de texto. Tem a parte condicional, aplicar algum tipo de lógica condicional, filtros, antes de fazer qualquer tipo de enriquecimento. E a parte de document extraction, que você consegue extrair conteúdo de algum arquivo, qualquer valor que você ache relevante. Essas são as built-in skills. Agora, vamos para a nossa demo, onde eu vou mostrar aqui como que a gente cria um pipeline de indexação dentro do Azure AI Search. Bom, aqui no nosso Azure, eu já tenho alguns recursos criados, tá? Já deixei configurado para não gastar muito tempo explicando coisas que já tem bastante conteúdo aí de Azure. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu banco de dados.
primeiro explicar um pouco sobre este exemplo. Tem algumas linhas de pesquisa que eu faço, que eu estou montando em startup para a parte do agro, ok? E tem uma outra linha de pesquisa que é criar um agente que dê suporte a técnicos que realizam vendas na parte de defensivos agrícolas. Então, qual que é a ideia? A partir de uma base de dados que eu tenho aqui, que ela possui dados de venda de 3 anos, eu consultar APIs de clima. Então, vou fazer simulação de uma consulta, tá? De um modo didático aqui, apenas para demonstrar o exemplo. Consultar uma API de clima para tentar ver quais foram os produtos vendidos em uma determinada época e qual é a temperatura. Por quê? No meio agrícola, determinadas pragas que atacam as plantações, elas se desenvolvem em determinadas condições climáticas. Você tem chuva, ventos fortes e tudo. Então, isso com a base de dados de vendas que nós temos e as condições climáticas para os próximos dias, a gente consegue fazer um cruzamento de informações e conseguir identificar o que pode, qual produto que eu consigo vender com base no que eu já vendi, com base na parte climática que tem para os próximos dias. Ou seja, seria uma forma do técnico conseguir prever quais são os produtos que ele consegue vender nos próximos 30 dias, tá bom? Então, eu tenho aqui uma base de dados que vai ter esses defensivos agrícolas. Eu tenho uma function criada que ela praticamente é para classificar a praga, ou seja, é uma custom skill que eu possuo, que ela vai fazer uma classificação de qual que é o tipo de praga que um determinado produto ataca, ok? Isso pode crescer muito, por isso eu criei uma custom skill para isso, mas a custom skill basicamente nesse cenário aqui foi mais para demonstrar o exemplo, ok? Não que seja a única forma possível, né, para fazer isso, existem outras formas, mas tirando os trade-offs, basicamente um exemplo para demonstrar o uso de custom skills, ok? Aqui eu tenho uma storage account para trabalhar aqui com a minha solução e tem o meu SQL, que vai ser o faturamento de defensivos. Seguindo aqui, eu vou demonstrar aqui minha function, como que ela está hoje. A minha function, ela basicamente executa uma regra de negócio. Não se atente aqui o que de fato ela faz, quais seriam os trade-offs. Aqui a minha ideia é mostrar a criação de uma custom skill para executar uma regra de negócio, que é basicamente conseguir classificar qual é o tipo de produto, qual espécie, qual praga que aquele produto combate, tá bom? Então, tem um método aqui que ele vai fazer isso. Ele vai fazer a classificação com base em algumas informações que eu vou passar para ele. Mas o ponto principal aqui é essa classe aqui, Skill Models, onde, se vocês lembrarem na parte dos slides, eu tenho lá os valores que o Azure AI Search vai passar para uma custom skill. Então, eu preciso ter um objeto que vai representar esses valores, tá? Então, eu tenho o meu Skill Input Value. Aqui eu possuo um Record ID. Tem a parte do objeto Data, que são as informações que a custom skill passa para a minha skill, ok? E aqui eu defino, né, qual que será o meu input data. No caso, eu passo somente o nome do produto, beleza? O meu output, eu também defino, né, uma lista de valores que eu vou retornar no output. E aí, se você lembrar, lembra que é obrigatório passar o record ID, informar também um objeto data, que vai ser os campos que eu estou retornando como resultado daquela function. Obrigatoriamente, eu preciso passar também uma lista de erros do tipo string e também uma lista de warnings do tipo string. E os dados que eu vou informar dentro do objeto data vai ser, de fato, o tipo praga, a praga-alvo e a categoria uso, ok? Essa aqui seria a minha function. Como eu já tenho essa function publicada, eu vou mostrar aqui, por exemplo, aqui simulando um cenário onde, de fato, o Azure AI Search vai passar o nome de um produto e o Record ID, ok? E ele tem que retornar ali as categorias. Então, estou passando aqui alguns produtos, como o Scout, o Zap, Falcon, e um produto desconhecido, ok? E eu já tenho a function já publicada, ok? Eu faço uma chamada da minha function, e o retorno que eu tenho para o Record ID, lembra que eu mandei lá, Record ID 1, Scout. Então, ele informa que o Scout, o tipo de praga é formicida, a praga-alvo dele é formiga cortadeira, controle de pré e pós-plantio.
simplesmente executou uma regra de negócio que eu determinei. Essa regra de negócio ela poderia ser muito mais complexa, poderia extrair informações também de arquivos de PDF e outros documentos, mas aqui é simplesmente informando, realizando algum tipo de execução de regra de negócio. Para o último item, lembra que eu não tenho nenhum produto cadastrado para este produto desconhecido XYZ aqui, foi simplesmente uma demonstração. Então, não tem nada retornado. Eu esqueci de mostrar o que seria essa base de dados que eu possuo. Então, eu tenho ali minha base de dados de venda de defensivos. Aqui foi somente um consolidado para poder fazer uma demonstração, ok? Essa base de dados ela é bem mais complexa, ela tem muito mais valores, mas aqui tem algumas informações como, por exemplo, o tipo da praga não tenho aqui especificado. Eu tenho simplesmente informações que indicam qual o ano de uma venda, o mês, o produto que foi vendido, o fabricante, tem o nome também do vendedor, o valor da venda, ok? Código do produto lá no ERP do cliente. A ideia é basicamente ter uma base de dados ali que eu vou usar ela para enriquecer e gerar um índice para que eu possa utilizar isso com a IA, beleza? Bom, seguindo aqui, vamos seguir com a demonstração. Então, já demonstrei aqui um pouco da minha function, do projeto que eu tenho. Agora, a gente precisa configurar o nosso AI Search via portal. Existem outras formas de fazer a configuração do Azure AI Search, que é utilizando requisições HTTP. Você pode chamar uma API e passar informações e você consegue, por exemplo, criar ou atualizar dados, criar um índice, você consegue criar um skill set, amarrar ele a uma custom skill, você consegue rodar o indexador, executar, né, de fato o indexador após criado e também verificar o status, tá, do indexador. Então, todas as operações que você faz lá no portal do Azure, você consegue também posteriormente fazer as mesmas operações lá no Postman, ok? Ou via chamada de API, da forma como você achar necessário. Então, primeiro a gente precisa configurar o Azure AI Search. Então, vamos acessar aqui. Pesquisa aqui pelo Azure AI Search. Ok? Vou criar um. Vou informar aqui qual que é o meu Resource Group. RG Agent Defensivos. Vou dar um nome para ele. Vou colocar aqui a região Brasil South. Camada... Vou utilizar a Free mesmo. Não selecionei ela. Select. Free. Vou criar. Ok. Recurso criado. Aí agora a gente vai fazer a parte de importação dos dados. O assistente aqui, o Wizard do Azure AI Search, ele cria alguns objetos de uma única vez, mas não dá para criar a custom skill diretamente. Então, a gente vai fazer isso aqui em duas etapas. Primeiro, a gente vai fazer a importação dos dados, né? Indicar qual que é o nosso data source, qual que é o índice, o indexer, sem uma skill. E aí depois a gente faz a edição da skill manualmente, tá? Essa é uma das abordagens mais práticas que a gente tem para fazer isso via Wizard. Então, vamos aqui importar os nossos dados.
Aí aqui eu vou indicar que é um Azure SQL Database, você poderia fazer com Blob Storage, por exemplo. Você poderia ter esse arquivo ali em JSON Lines, Excel. Só tem que tomar um pouco de cuidado quando for utilizar arquivos do Excel, porque tem algumas questões de formatação. Então, se você tiver dados de Excel, CSV, por exemplo, eu sugiro que você converta eles antes para JSON Lines, que você vai evitar algumas dores de cabeça aí com o tipo de dados, tá bom? Então, aqui eu vou selecionar Azure SQL Database. Aqui eu vou indicar que é o Keyword Search. Aqui você tem que colocar os dados do banco, tá bom? Então, eu vou indicar o server. Eu já tenho um server criado, SQL Faturamento Defensivos. Vou selecionar o banco de dados, Faturamento Defensivos, indicar com a tabela, DBO. Vou selecionar aqui a tabela, Vendas Defensivos. Vou colocar aqui, para habilitar o Track Changes. Vou colocar aqui a minha senha, tá, do banco. Coloquei a minha senha do banco. Vou rodar aqui. Essa parte a gente pode pular. E aqui é onde está fazendo a configuração das informações. Lembra que eu falei um pouco sobre ter que configurar a cada campo, indicar qual que é o tipo, né, desses campos. Então, essa parte onde você faz a configuração. E aqui você pode colocar se ele vai ser um campo retrievable, filterable, só que você tem que fazer isso manualmente, clicando aqui no Configure Field. E aí você consegue editar campo por campo, indicar qual que é o tipo de dados daquele campo, indicar se ele é retrievable, filterable, sortable ou faceable, ok? Para a gente poder ganhar um pouco de tempo, eu já tenho um JSON, que é toda a configuração. Você também pode editar um JSON antes disso, se você achar mais fácil, e fazer a edição via JSON. Então, eu já tenho um JSON aqui, vou editar esse objeto. Ok. E vou salvar. Legal. Foi configurado. É bom a gente simplesmente verificar aqui se algum campo tem algum tipo de dado que você que você tenha configurado errado antes de fato de criar um índice, para não ter que rodar depois mais de uma vez. Aqui eu vou ir no Next. E aí você pode, por exemplo, configurar aqui qual que vai ser o agendamento do indexador. Se vai ser uma vez, a cada 5, 10, 30 minutos, a cada hora. Eu vou deixar aqui uma única vez, tá? Aqui você vai dar um nome para esse indexador. Eu vou colocar o nome dele de Defensivos Indexer. Ok. Foi criado. Aqui eu vou para o Search Explorer. E aqui eu já posso fazer uma pesquisa do meu índice. Ou, por exemplo, eu posso pesquisar aqui por Scout. Só para ver se ele já rodou. Ele já rodou. Então ele já traz aqui alguns dados, tá? Então o indexador ele já rodou ali. Então já tem até um índice criado aqui. Ok? Então, esse wizard, ele já criou aqui para a gente associou o nosso data source, nós criamos um índice, que foi o nosso criamos um índice que ele criou com o nome de defensivos e IDX, tá bom? Vou mostrar aqui. Search Management. Então aqui, ó, a gente tem o índice criado, ele é o indexador, na verdade. Tem o indexer aqui. Temos os indexadores, tá? Então o indexador aqui, ele rodou com sucesso. Ele importou 1032 registros, certo? Aqui é onde eu falei, vamos supor, se você tiver uma alteração na sua function ou qualquer outra skill que você adicione no seu pipeline de enriquecimento, caso você precise reprocessar todos os índices, o que você precisa fazer? Ao invés de rodar, você tem que resetar primeiro o indexador para depois executar, tá bom? Quando a gente vai aqui no Edit JSON, você consegue ver o JSON que tem aqui a parte de configuração daquele indexador, ok? Bom, já verificamos, né, que a indexação aqui, ela foi feita. A gente pode ir aqui nesse index,
Vamos aqui no Indexer. E a gente pode fazer alguns tipos de busca aqui também. Você pode fazer um tipo de busca que é também estilo JSON, tá? Eu esqueci de mostrar essa parte. Então aqui eu tenho, por exemplo, este tipo de busca aqui. Eu estou buscando por todos os itens, o top 3, e selecionando ID produto, produto, fabricante, cultura. E pronto. Ele retornou ali os índices já criados conforme a minha busca. Ele também traz um search score, tá ok? Para você poder visualizar ali. Bom, então a nossa importação ela já funcionou. Os dados estão adicionados. Agora, a gente precisa adicionar alguns campos enriquecidos ao nosso índice. Isso ainda não foi feito. Então, ainda está faltando a gente adicionar 3 campos que eu determinei aqui para essa palestra, que é o tipo praga, a praga-alvo e também a categoria de uso, tá bom? Então, a gente tem que ir lá no índice. Eu vou editar o JSON. Então, aqui eu vou no índice, vou editar o JSON. E vou adicionar esses campos aqui. Vou adicionar aqui os campos. Já tem o JSON deles aqui. E vou salvar. Pronto, aqui eu consigo ver todos os campos. Então tem aqui o tipo praga, praga-alvo e categoria de uso, tá bom? Eu deixei a configuração para todos eles serem retrievable. Tem também ele filterable, então já estão configurados. Salvo, agora chegou o momento da gente criar um skill set e com a nossa custom skill, tá bom? Então, como eu mencionei, o wizard aqui do Azure AI Search, ele não cria esse skill set com a custom skill. A gente chegou a pular essa etapa por causa disso. Então, a gente tem que criar manualmente. Então, nós vamos fazer a criação aqui agora do skill set. Então, nós vamos voltar aqui ao nosso Search Management. Aqui no Search Management, Skill Sets. E vamos adicionar um novo skill set. Quando a gente vai criar um novo skill set, ele traz aqui para a gente um JSON de template. Como eu já tenho aqui a nossa function, já tenho todo o skill set configurado, eu vou colocar aqui o JSON, que seria a configuração desse skill set. E ele vai indicar aqui qual que é o nome, tá, do skill set. Você precisa adicionar também uma descrição breve para aquele skill set. E aqui eu estou indicando as minhas skills. As skills eu já tenho que definir qual que é o nome daquela skill, a descrição daquela skill. Lembre que eu estou numa array de skills, ok? No caso, como eu estou adicionando uma custom skill, ela é uma function, então você indica ali a URI daquela function junto com o código dela, tá bom? Indico também qual que vai ser o HTTP method para chamar aquela function, invocar ela. O timeout de 30 segundos, caso aquela function expirar esse timeout, ela cancela. E o batch size, que ele vai processar 10 registros, 10 documentos para o nosso cenário, seriam 10 linhas da nossa tabela SQL, tá bom? Ele vai processar 10 por vezes. Isso aqui melhora um pouco a questão de performance e você consegue otimizar um pouco a sua custom skill. E aí, isso aqui lembra que está seguindo o nosso contrato que a gente determinou. O nosso banco, ele retorna uma tabela de vendas e essa tabela de vendas tem um campo chamado produto. E eu vou passar como input para a minha function, no meu contrato, um produto. Então, source é o document produto. Ok? Lá no meu output, eu quero que ela retorne para mim qual que é o tipo da praga e os demais campos, ok? Então, esse aqui é o contrato que eu estou criando. Salvando aqui o meu skill set, ele já está criado, tá bom? E agora, o nosso próximo passo é rodar, né, o indexador novamente e vincular, né, editar o nosso indexer para poder vincular o skill set. Então, com o nosso skill set criado, eu vou fechar. A gente precisa agora editar o nosso indexador, ok? E vincular o nosso skill set. Então, vamos aqui no nosso indexador. Vamos editar o JSON.
E aí, aqui a gente coloca um campo que seria o skill set name. O nosso skill set name, ele é de fato o nome do nosso skill set. Deixa eu só retornar, que eu não lembro qual que foi o nome do nosso indexador. Do nosso skill set, na verdade. Defensivos skill set. Estou copiando o nome do skill set. Vou lá no indexador. Vou editar o JSON do indexador, indicando aqui o meu skill set name, ok? Agora que eu tenho o meu skill set name, já tenho o nome do meu skill set configurado aqui, eu preciso editar aqui também o field mappings. Como eu já tenho o JSON pronto, eu apenas preciso trazer os campos que são mapeados e fazer o deparo deles aqui no meu skill set, aqui no meu indexer, de acordo com o que é feito lá no meu skill set. Então, coloquei aqui os meus campos. Então, são todos os campos da minha tabela, ok? E eu configuro também o output field mappings para poder informar, né, quais são os campos de saída. Então, tem o document tipo praga, o praga-alvo e o categoria uso, que são os 3 campos que eu criei lá no meu skill set, ok? Aqui só tem um pequeno erro. Legal, agora está corrigido. Vou salvar. Beleza. Uma vez que salvei, agora lembra que eu adicionei o meu skill set ao meu indexador. É como se eu tivesse mudado toda a regra de negócio de enriquecimento dos meus dados. E eu já tenho um índice que já foi criado com base nessas informações. Agora eu preciso editar novamente esse índice. Eu preciso que ele seja recriado, na verdade. Então eu vou dar um reset no meu indexador. Resetei. Uma vez que eu resetei, eu aguardo um tempo. E agora eu posso executar novamente. Verificar se ele já rodou. Ok, rodou. Como eu fiz um reset, ele criou, né, novamente 1030, ele processou 1032 itens novamente. Ok. E aí agora a gente pode validar se houve algum tipo de problema. Como ele marcou aqui tudo como success, então tá tudo ok. Agora a gente faz um teste, tá, nos nossos índices para validar. Então, vou voltar aqui no nosso Search Management novamente. Vou na parte de índices e vou fazer uma pesquisa aqui. Lembre que você pode fazer uma pesquisa via JSON. Aqui eu vou utilizar alguns JSONs para poder auxiliar na pesquisa, para a gente poder validar se tudo foi criado corretamente. Então, estou pesquisando agora pela parte de facets, tipo praga, e vou mandar ele rodar aqui para ver quais foram os facets criados. Lembra que o facets ele é praticamente uma categoria onde eu consigo contar quantos documentos daquela categoria tem no meu facets. Então, aqui ele tem, no caso, o meu herbicida com 284 itens. E se a gente for olhar, não tem nenhuma categoria aqui de não processado ou não classificado, na verdade, que é uma das regras de negócio que a gente tem na nossa function. Então, ele não retornou nada aqui que foi como não classificado. Ele conseguiu processar todos eles com sucesso. Então, contou aqui tudo ok. A gente pode também fazer uma pesquisa por facets múltiplos, né? Uma forma de fazer isso é definindo ele como um array e você coloca todos os facets que você precisa pesquisar. Então, aqui ele retorna uma coleção, né? No caso de tipo praga. Então, tem todos os facets de tipo praga, tá bom? Depois, todos os facets de PR, de UF. No caso aqui, eu tenho todas as vendas que foram realizadas no estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, ok? Eu posso fazer também uma pesquisa por filtro composto, tá bom? Aqui eu estou pesquisando o tipo praga que seja formicida e a cultura seja eucalipto e o F do cliente, onde foi realizada a venda, seja o Rio Grande do Sul. Então, ele retorna essa pesquisa para mim. E eu também estou definindo quais os campos que eu quero retornar. Então, ele deixa tudo isso bem tratado, ok? A gente pode também verificar por um produto específico, fazer uma pesquisa por um produto específico. Legal, ele trouxe ali para mim o produto, né, que é do Scout, e trouxe todos os registros que ele encontra ali de vendas para aquele produto. Ok? Bom,
agora temos o nosso indexador, o nosso índice completamente feito. Então, passamos aqui pela criação do nosso skill set, do indexador e também criação do índice, né? Na verdade, o índice ele é criado após ele rodar tudo isso. Aí agora, a gente pode validar se a parte do Change Tracking, se ela de fato está funcionando. Eu vou selecionar essa query aqui, vou colocar uma nova venda, tá bom? Vou mandar executar aqui. Executou a nova venda. Aí agora vamos rodar o nosso indexador novamente. Vou lá no indexador. E vou mandar executar novamente. Está rodando, eu não precisei resetar, simplesmente mandei executar. E agora eu dou um refresh. Legal. Aqui ele mostrou. Lembra que ativamos o Change Tracker para que ele não processe todos os itens toda vez que eu criar algo. Então, eu inseri um novo registro, ele foi lá e registrou somente um. Eu precisei apenas rodar novamente o meu indexador, ele não criou índices que já foram processados anteriormente. Ele simplesmente rodou para o último índice, para o último item que eu inseri no meu banco de dados. Ok? Bom, então, resumindo, a gente fez a criação ali, a configuração do Azure AI Search com o nosso Data Source, tá bom? Criamos um skill set que ele vai utilizar uma Azure Function para poder classificar uma praga de acordo com o tipo de produto, com o produto que eu passo, tá bom? E também nós criamos os indexadores e por último, como resultado desses indexadores, ele gerou ali os índices, legal? Então agora a gente já tem dados enriquecidos e tratados para que a gente possa conectar o nosso Copilot. Bom, agora que nós finalizamos a nossa primeira demonstração, vamos para a nossa última etapa, que é a execução em tempo de conversa do nosso cenário, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Function Calling e Agent Loop. Bom, e o que seria de fato Function Calling? É um mecanismo, tá, que o Azure API pode, durante uma conversa, decidir quando é que ele deve chamar alguma function externa, e isso tudo tem que ser definido pelo desenvolvedor. Um modelo, ele não vai executar a chamada da função diretamente. Ele entende qual function ele precisa chamar quando ele não tem as informações necessárias para ele gerar uma resposta para o usuário, e ele sinaliza, tá, para a aplicação qual function chamar. A aplicação executa essa function e depois ela retorna essas informações pro modelo, tá bom? E aí sim o modelo gera um texto final com a linguagem natural e não um JSON, que seria o retorno, tá, da function. Então ele gera um texto melhor para o usuário para informá-lo. E alguns casos de uso que a gente pode ter neste cenário, né, de utilização de function calling, por exemplo, consultar sistemas legados em tempo real, você pode validar alguma regra de negócio, consultar APIs externas. Para o nosso exemplo que eu estou utilizando aqui, né, de um chat para auxiliar vendedores de defensivos agrícolas, a gente já tem nossos dados de vendas indexados e enriquecidos. Ok. A gente precisa agora de chamadas externas primeiro para consultar uma API de dados climáticos e retornar os dados climáticos conforme que o usuário passar, né, de uma determinada região. E a gente precisa consultar novamente a nossa base de dados para saber quais são os produtos, quais são as vendas que foram feitas, tá? Bom, aqui nessa parte de chat tool, create function tool, é basicamente o nosso exemplo de uma implementação em .NET, que são como as funções são expostas como métodos no .NET. E a gente, por exemplo, indica qual que é o function name, uma function description, indicamos aqui. E esse ponto ele é muito importante porque é através da descrição da função que o nosso modelo vai entender o que aquela função faz para ele então poder chamar ela quando ele não tiver as informações que ele julga necessário para gerar uma resposta, tá bom? E aí, numa segunda fase, o SDK ele vai serializar aquele chat tool e ele vai enviar para o Azure Open API dentro do campo tools do payload HTTP. Então ele passa, né, numa rede de tools, ele vai indicar quais são as tools que ele precisa chamar, ele indica, eu tenho esse tipo de function,
qual que é o nome dela, a descrição, e depois ele está determinando ali quais são as propriedades, né? Quais são os parâmetros, argumentos que ele precisa passar para utilizar aquela função. Já nessa fase aqui, ela praticamente tem a chamada, o resultado, né? Quando o modelo ele entende que ele precisa fazer a chamada de uma function, ele simplesmente devolve isso para a nossa aplicação, indicando ali qual é a chamada que ele deve fazer. Ele está indicando que o finish reason vai ser um tool calls, e ele vai indicar qual que é a function que ele deve chamar, no caso, consultar histórico vendas, e ele passa os argumentos que nós determinamos. Este aqui não é o resultado da chamada da função. Este JSON aqui é quando o modelo entendeu que ele não possui todas as informações e ele precisa chamar essa function. E aí a nossa aplicação que entende, né, ela recebe esses parâmetros e ela entende que ela precisa realizar aquela chamada. Legal? Bom, e a parte do Agent Loop é o ciclo que você vai criar de conversa do seu chat com o usuário. Você praticamente vai desenvolver ali um motor e criar todo o comportamento que é necessário para que você consiga fazer chamada a funções externas, elaborar respostas, devolver essas respostas para o usuário e criar um controle ali, um loop, onde você vai determinar quando aquele loop encerra ou não, tá bom? E para a gente só exemplificar aqui um fluxo de que seria esse loop, por exemplo, no chat, o nosso modelo ele vai receber ali uma pergunta do usuário e ele vai analisar o que eu preciso fazer. Ele deve chamar uma function. Se ele não tem todas as informações, ele vai executar uma tool, né? Quando ele entende que ele tem functions que podem prover informações para ele, ele executa uma tool, ele observa o resultado da tool e devolve de novo. E aí ele vai analisar novamente. Se ele não precisa mais fazer chamada, se ele já entende que ele tem todos os parâmetros necessários para ele dar uma resposta para o usuário, ele vai e realiza a resposta. E aqui seria uma descrição, né, de como que seria todo esse fluxo. O usuário fez uma pergunta, no primeiro loop ele tem que saber, por exemplo, as condições climáticas, né? Se a gente for olhar aqui um exemplo para o nosso cenário, eu preciso primeiro entender quais são as condições climáticas, depois buscar os produtos, para aí sim eu formular uma resposta para o usuário respondendo qual seria o melhor defensivo para milho na região do Mato Grosso nos próximos dias. No primeiro loop, ele faz uma chamada a uma API de clima, que seria uma function que busca os dados climáticos. O segundo, ele vai chamar uma outra function que busca os dados do nosso banco de dados. E no terceiro loop, ele vai ter todas as informações que ele precisa para responder e ele vai gerar a resposta para o usuário, ok? E agora, a gente vai fazer a execução da nossa segunda demo, que é mostrar como que funciona o nosso agent. Ok, como última etapa aqui da nossa demonstração, vamos agora criar o nosso Azure OpenAI. Então, criamos aqui um novo recurso. Vou digitar aqui OpenAI, onde nós vamos criar o nosso modelo. Aqui, agents defensivos, region, selecionar aqui Brasil, Brasil South, o nome OpenAI, agent defensivos, legal, pricing, colocar standard mesmo, única opção. Aqui, next, finish, aguardar ele fazer o review. Ele já terminou, ele finalizou, né, a revisão aqui dos recursos, do recurso no caso. Só aguardar agora fazer o deployment. Enquanto ele realiza a criação aqui do deployment, só fazer uma validação aqui. Acho que tinha ficado um ponto para trás na parte do índice. E nosso AI Search, só fazer uma validação. Index. A skill set está definido e o target index também, ok. Definido. Nosso recurso foi criado. Um outro ponto também, eu fiz uma alteração no índice, tá? Os nossos índices eu aumentei a quantidade de campos que são retrievable. Vou voltar aqui e visualizar os fields mesmo. Os campos que são retornáveis, eu
adicionei mais aqui, tá? Isso para facilitar o nosso trabalho lá na hora de selecionar os campos para poder fazer parte do contexto lá no Foundry. Legal. Já temos o nosso OpenAI criado. Vamos para o Foundry agora. Legal. Nosso OpenAI foi criado aqui no Foundry. Aqui a gente pode fazer a criação de um deployment de um modelo, mas antes disso, a gente tem que voltar aqui e só validar um ponto. No Agent, no nosso Search Surface, você precisa ativar. A gente vai trabalhar agora com a parte de busca semântica. Para que você consiga trabalhar com a parte de busca semântica, você tem que ativar algumas configurações premium, tá? Então, no seu Search Surface, eu deixei selecionado aqui o plano Standard, tá? Então, você também pode usar o plano Free, mas no caso aqui, para esse exemplo, eu uso o Standard, onde as 1000 requisições iniciais por mês, elas são gratuitas, tá? Ao Semantic Ranker. Depois, ele vai cobrar um valor ali para outras 1000 requisições adicionais, tá ok? Esses valores aqui podem mudar, mas no caso, o plano que eu deixei selecionado aqui foi o Standard. Então, agora, a gente pode ir aqui no nosso índice. Nós vamos fazer uma configuração de busca semântica no índice, ok? Então, acessando o índice, você vai aqui na aba de Semantic Configurations, e aqui a gente vai criar uma nova configuração semântica. Como que isso aqui vai funcionar? A gente precisa dar um nome, tá? Para essa configuração. Então, vou deixar o nome dela aqui de configuração semântica, tá? O campo que eu vou utilizar ali como title será o produto, tá? E eu vou adicionar alguns content fields. O primeiro que eu vou adicionar aqui são os campos que eu criei adicionais, tipo praga, praga-alvo, categoria. Você vai adicionar esses campos aí conforme o seu projeto. E os outros campos que eu vou utilizar aqui vai ser cultura, o F do cliente e o fabricante. Legal? Bom, eu tenho aqui uma configuração de busca semântica. Essa configuração ela vai impactar em como que o modelo vai responder às suas questões. Se alguma informação ela não for retornada, você tem que vir aqui e alterar, tá, a busca semântica. Isso aqui permite que mesmo que o seu usuário digite palavras erradas, ou, por exemplo, ao invés de uma sigla de estado, ele digite o nome do estado, mesmo você não tendo essa informação, ele consegue tratar isso para você. Então, uma vez a busca criada, tenho que salvar, tá? Essa opção. Se você não salvar isso aqui, dá um problema, você tem que criar de novo. Então, uma vez isso aqui criado, só dar um refresh aqui. Agora, podemos criar o nosso deployment de um modelo. Então, vamos no novo deployment. Eu vou escolher a opção aqui, né? From Base Models, é de onde a gente vai partir. Aqui o GPT 4.1 vai servir para a gente, tá? 4.1, confirm. Aguarda ele criar. E fazer o deploy. Deployment type mantive todas as configurações default, ok? Legal. Se a gente traz aqui agora Scout, se a gente coloca uma informação qualquer, que seria o nome de um produto, ele vai trazer a informação genérica, tá, da internet. Isso aqui não tem muito a ver com a nossa base de dados, certo? Se a gente fizer uma outra pergunta um pouco mais específica, por exemplo, quais formicidas foram vendidos no Rio Grande do Sul? Ele também vai trazer uma informação muito genérica. Então, ok. Aqui, como que a gente adiciona uma base de dados? A gente clica nessa opção de Add Your Data, então Add Data Source. Aqui, a opção que nós vamos escolher é o Azure AI Search, que é onde está o nosso índice com dados enriquecidos e tratados. Se fosse uma outra fonte de dados, o Azure Blob Storage, por exemplo, poderíamos selecionar de lá. No caso, Azure AI Search, ele vai carregar as nossas configurações. Bom, aqui a gente vai carregar o índice. Ele já selecionou ali nosso Search Surface e agora o índice, ok. Vou definir quais são os campos, né, os Custom Field Mappings que eu vou utilizar no contexto, na conversa no geral ali com o meu modelo.
Então, Content Data, eu vou selecionar todos os campos que eu quero que façam parte da conversa, as informações que eu quero que sejam exibidas, sejam tratadas durante a conversa. Código do produto, neste momento, para mim, não é relevante. Eu vou deixar ele selecionado, tá? Como o title aqui, porque ele de fato não vai aparecer. E essa informação, eu não consigo colocá-la duplicada. Se eu colocar, por exemplo, o campo produto já está em Content Data. Eu não consigo reutilizar ele em title. Então, algum campo aqui ele tem que ser estratégico. Eu não consigo remover, duplicá-los, tá? E eu vou deixar o ID aqui no URL como identificador, que não vai afetar também. Vou dar um Next. Aqui tem a questão da busca semântica, né, que nós informamos, e aqui a gente seleciona a configuração semântica, que foi a configuração que nós deixamos lá no nosso índice, ok? Vou clicar em Next, vou selecionar a opção de API Key, tá? Para trabalhar com a nossa API Key, porque posteriormente a gente também vai utilizar a API Key para configurar o nosso projeto, que vai rodar o agente que vai fazer a conversa. Então ele tem que usar essa API Key. Vou dar um Next, salvar e executar. Quando a gente vem aqui, então, já adicionamos o nosso data source, temos algumas configurações adicionais que podemos colocar, documentos que podem ser retornados, a sensibilidade, né, do agente, temperatura, top P, tudo isso você consegue configurar e alterar o comportamento, tá, do seu agente. No caso, eu vou deixar as configurações default mesmo, simplesmente fizemos o deploy de um novo modelo, depois selecionamos o nosso índice como data source, e agora vamos fazer algumas perguntas para ele aqui. Quando eu colocar Scout, vamos ver a informação que ele retorna. Ok, aqui ele já trouxe uma informação mais relacionada, né, ao nosso data source. Quando a gente perguntou para ele aqui sobre Scout, ele trouxe aqui uma informação totalmente genérica. Então aqui ele já trouxe uma informação mais relevante. Agora, quando eu pergunto sobre Rio Grande do Sul, ele informa: nenhum formicida foi listado como vendido no Rio Grande do Sul, nos documentos recuperados. Ok, não temos, de fato, não houve nenhuma venda no Rio Grande do Sul. Se eu chegar e perguntar, por exemplo, em Minas Gerais, mas no caso colocar Minas Gerais, ao invés de dar sigla, porque a nossa base de dados ela não tem o nome dos estados, tá? Tem somente as siglas. Mandou eu perguntar. Aqui, ó, os documentos recuperados não listam nenhum formicida em Minas Gerais. Apenas inseticidas. Ok, tá correto. Então, quais inseticidas mandou pesquisar? E aí sim ele vai informar, trazer algumas informações em relação a Minas Gerais. Ok, aqui então já temos um modelo que está conectado à nossa base de dados. No caso, a nossa base de dados é um índice no Azure AI Search, tá bom? Já temos tudo configurado e aqui no Playground, que você consegue testar, né, de como que ele vai se comportar, você já consegue ver algum tipo de comportamento. Nesse ponto aqui, trabalhando com o nosso índice, tá ok. Só que agora a gente precisa ir um passo mais adiante, que seria a configuração, tá, de chamar a parte de function calling, que é adicionar outras ferramentas para que a nossa aplicação, o nosso agente, consiga trabalhar de forma melhor, beleza? Agora no projeto do nosso agente, ele é um copilot para fazer a previsão de demanda de defensivos florestais. Então ele possui uma function que acessa dados climáticos. Essa function ela é para simular como se fosse uma API de dados climáticos e executa ali algumas regras para poder retornar esses dados, já colocar alguns avisos e indicações. É um projeto simples, apenas para efeito didático e de simulação, tá? E ela vai retornar essas informações de dados climáticos. Daria também para colocar uma outra function para acessar até a nossa base de dados SQL e fazer algumas operações interessantes, como por exemplo group ou algum média, que são operações que a gente consegue fazer através de selects, mas para deixar a apresentação buscando os dados de vendas
tudo no nosso índice, de fato, para mostrar o exemplo de como a gente está trabalhando, eu não deixei uma function para consultar dados históricos direto no SQL, tá? Antes da gente configurar essa aplicação, esse Copilot, primeiro a gente tem que ir lá no nosso Azure OpenAI. Então, vamos no Resource Management. E aqui a gente consegue as chaves e também o endpoint para poder configurar na aplicação. Eu já peguei esses dados, deixei aqui. Eles estão retornando hard-coded, mas o ideal é que a gente configure isso no projeto através de environment. Então, eu tenho aqui, eu busco o endpoint, a minha API key, e indico também qual que é o deployment name do meu modelo, tá? Eu uso o GPT 4.1 e eu crio aqui um chat client através dessas informações, carregando o endpoint, a API key e o deployment. Partindo para a nossa API, a nossa function, né, que simula ali a previsão climática, ela de fato está bem simples, apenas para demonstração. Ela simula como se estivesse fazendo uma busca a uma região, ela retorna as temperaturas daquela região, alguns alertas e condições para pragas. Como ele é um agente que vai auxiliar os vendedores ali através das informações de dados históricos, né, da base ali de 3 anos, e através das previsões climáticas que tem dos próximos dias, ele vai tentar indicar quais são os defensivos que ele pode vender. Aqui no Agent Tools, onde a gente cria as nossas Function Tools. Então, colocamos o nome, então o nome dela é Consultar Previsão Climática, definimos a descrição, tá? E também colocamos quais são as propriedades que aquela function recebe e também uma descrição para elas. Essa parte de descrição, ela é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de agents, porque quando o agent ele faz o carregamento de todas as tools, de nossas function tools, são através dessas informações de nome, de descrição, que ele utiliza para entender o que de fato aquilo ele faz e como que aquilo vai ajudar ele a criar respostas satisfatórias para o usuário. Então, quanto mais descritivo e objetivo você for em cada informação aqui, melhor para o agente. Então, aqui é uma função que ela vai consultar a previsão climática, definir a descrição e quais são os parâmetros para utilizar essa função. E aqui no nosso program é onde a gente cria o nosso agente. Eu estou chamando as tools. Aqui no caso ele tem apenas uma única tool, mas eu poderia ter várias para poder utilizar, isso conforme o que a gente precisar no projeto. Mas aqui eu estou criando somente uma única tool e chamo essa tool e deixo ela carregada aqui no objeto tools. Eu defino o prompt da minha aplicação e aqui eu estou indicando ele qual que é a identidade, informando que ele é um copilot para previsão de defensivos florestais, informo qual é o escopo, regras obrigatórias, algumas restrições de segurança e formato de resposta. Iniciando o chat, eu não estou armazenando nem trabalhando com histórico de mensagens, então toda vez que ele lança uma mensagem, ele está partindo do zero, sem nenhum contexto, isso como histórico de mensagem. Aqui apenas informações de console para indicar algumas informações para o usuário. E no primeiro loop aqui, eu coloco algumas informações só para indicar, né, como a gente está fazendo uma aplicação de exemplo, e é um console application, só para indicar quando é o que você digita uma pergunta, quando é o Copilot respondendo. Aqui eu estou adicionando mensagens ao User Chat Message. Então, toda informação que o usuário adiciona, ele inclui neste objeto aqui de messages. Aqui eu tenho a parte de opções, onde eu vou incluir as minhas tools, para que o chat consiga trabalhar. Aqui é apenas uma variável booleana para indicar se é necessário alguma ação, ou seja, ele precisa de chamar alguma tool, ele vai marcar essa ação aqui como verdadeiro, como true. E também a parte de interações só para controlar, para ele não ficar infinitamente chamando uma tool, caso ocorra dele alucinar e começar a chamar a tool sem parar, tá bom? Seguindo aqui, nessa parte, ele faz a parte de executar o chat. Então, ele manda as mensagens, quais são as options, no caso, as tools que ele possui, para que ele consiga entender e definir ali qual a ação que ele vai fazer, exatamente igual aquele loop que eu tinha demonstrado nos slides. Aqui eu tenho um tratamento de exceções, por exemplo, se alguma regra que eu defini lá no Azure, no Foundry, ele
Se tiver alguma parte de content filter que for quebrada, ele vai retornar uma exceção. Aqui também eu faço um outro tratamento de exceção. E aqui, eu simplesmente, nesse loop, né, que a gente está trabalhando agora, que vai fazer um do while, eu faço aqui uma verificação se o chat finish reason é tool calls, se ele está fazendo, se é necessário a chamada de uma tool, ele marca lá como true, ele vai adicionar aquele contexto, aquela pergunta e a chamada da tool dentro aqui de Assistant Chat Message, e ele vai fazer um for each aqui, né, executando, para poder pegar aqui todas as chamadas que eu preciso, e ele vai fazer a chamada daquela function, informando o nome dela. Aqui eu só estou informando, né, o que ele vai fazer, e aqui ele vai passar, por exemplo, os argumentos que ele vai precisar para chamar aquela tool. E eu criei um método aqui para ele poder executar uma function de acordo com o nome dela e os argumentos. Esse método ele é bem simplório. Eu poderia trabalhar com mais tools. Lembra que naquele momento do slide que eu falo que o primeiro passo é o desenvolvedor definir quais são as tools que a aplicação vai trabalhar? Aqui é onde eu defino de que forma que ele chama essas tools. Então, ele recebeu ali uma function name. Lembra que não é o modelo que faz a chamada da function, é a nossa aplicação que chama a function. Então, aqui eu recebi o nome da função, apenas para fazer um switch e conseguir validar. Então, consulta a previsão climática e também recebo os argumentos. E aí ele vai e faz a chamada da minha função. Então, ele vai lá na function e executa o método consultar dela. Bom, o método aqui, essa aplicação, esse chat, é bem simples. E eu vou demonstrar agora como que ele faz a parte... aqui das perguntas. Vou executar a aplicação. Agora trazer aqui, já executou. E vamos fazer algumas perguntas testando alguns cenários. O primeiro cenário que a gente vai trazer aqui, por exemplo, são os dados enriquecidos do nosso AI Search. Então, ele não tem nenhuma outra fonte de dados além do AI Search para trabalhar com dados históricos. Então, a gente pergunta quais foram os produtos mais vendidos para eucalipto no Paraná em 2025. Ele retorna aqui, indica fungicida, inseticida e herbicida. Legal. Se eu perguntar, me mostre, na verdade é uma pergunta, né? É uma solicitação, me mostre o volume de vendas de inseticidas para pinos no primeiro semestre. Ele traz a informação com base de vendas. Então, ele indicou aqui 1.325 litros. Agora, eu quero fazer um teste aqui para a chamada de function. Então, vou perguntar a ele, qual o risco climático para pragas em eucalipto no sul do país nos próximos 30 dias? Aqui ele fez uma chamada interessante. Veja que a parte semântica aqui também funciona. Por quê? Eu informei que é no sul do país. Eu não tenho nenhum dado no meu banco, ou lá no índice que foi enriquecido com os dados do banco, que indicam a região, como região sul, sudeste, nordeste. Mas ele entendeu que ele deve buscar os 3 estados da região sul. Então ele fez 3 chamadas no meu loop, consultando 3 vezes, uma para cada estado. Então a primeira foi no Paraná, Rio Grande do Sul e depois Santa Catarina. Uma vez que ele fez todas as chamadas e já tinha informações necessárias para poder responder, ele respondeu aqui indicando para cada estado qual que é a previsão. E aqui depois ele ainda se resguarda, né? Essas projeções são baseadas nas previsões consultadas hoje, nos padrões históricos do índice enriquecido. Não garantem que haverá ocorrência ou aumento das pragas. Ele meio que se resguarda. O modelo, ele também pode alucinar ou ele trazer uma resposta que não seja tão satisfatória para você. Ou em algum momento que ele deveria consultar uma function, ele pode não chamar uma function. Claro que você tem que tentar pensar em todos os cenários que podem ocorrer e tentar prevenir, né, através de System Prompt, para que esses cenários sejam mitigados, tá? Se eu for tentar fazer uma chamada combinada, por exemplo, que vai chamar tanto o que está enriquecido quanto a function, igual o exemplo acima, que também ocorreu, eu coloco quais regiões apresentam maior risco de demanda por inseticidas para eucalipto nos próximos 3 meses. Ele vai enviar para o modelo, fez várias chamadas ali, indicou o resultado. Legal. Então ele fez uma chamada à nossa function e também
montou esse resultado com base nas informações que ele tem enriquecidas no nosso modelo. Agora, eu quero fazer um teste de semântica, porque todas essas informações, com exceção de algumas perguntas, que nós também colocamos alguns dados, algumas situações, forçando a parte semântica, elas funcionam muito bem com o modelo. Mas e se a gente testasse isso com um banco de dados SQL? Não seria tão dinâmico para o usuário, seria uma informação muito mais engessada, muito mais simples para o usuário, não traria um contexto legal. Então, quando a gente coloca aqui, fazendo um teste de semântica, por exemplo, tenho medo de ficar sem estoque antes do verão. O que os dados dizem? Ele simplesmente vai consultar o índice enriquecido, com base nos dados de venda, ele monta ali toda a resposta. Historicamente, o risco de faltar estoque é maior para inseticidas voltadas ao controle de formiga. Bom, montou aqui toda a mensagem. Legal? Se eu colocar aqui, qual produto tende a bombar no sul? Ele vai trazer uma resposta. Aqui ele não deve consultar a function de previsão de tempo. Então, trouxe aqui. Além disso, também há crescimento moderado de vendas. Então, ele entende bem a pergunta e tenta responder ela com os dados enriquecidos. E por último, eu gostaria aqui só de validar a parte de uma das regras. Por quê? No nosso System Prompt, aqui na regra 4, nós colocamos nunca recomende a aplicação de defensivos, colocamos, né, prevenimos que ele tome decisões que um técnico, um engenheiro agrônomo é que deveria tomar. Então, essa parte aqui, eu vou voltar aqui com o chat e vou colocar qual a dose recomendada de Scout por hectare para eucalipto. Então, essa orientação deve ser feita por um engenheiro agrônomo. Legal, ele atendeu. Qual intervalo... Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Em que fase... Vou colar ela aqui. Em que fase da praga devo aplicar o produto para ter melhor resultado? E aqui ele traz o retorno para a gente. Então, outra pergunta que a gente pode colocar aqui também é... E aqui no lugar do X... Qual o intervalo de carência do produto Scout antes da colheita? Então, ele está sendo bem fiel aqui ao prompt que a gente colocou e respondendo de acordo com o que nós planejamos. Mas ainda há várias configurações que podemos fazer, inclusive no Foundry, para forçar ele também a se manter o mais fiel possível aos dados que nós alimentamos ali com o RAG e deixar o nosso agente o mais confiável, ok? Então, essa é a apresentação da nossa aplicação de exemplo. Ok, finalizada a demo 2, que foi a execução do agent, vamos para a parte final e em produção. Bom, esse agent, do jeito que ele está, a gente já conseguiria aproveitar muita coisa. Claro que a gente teria que transformar ele numa API, não vai subir um console application, no caso, mas se a gente fosse criar uma API e subir isso para produção, teriam ainda informações que a gente teria que proteger e tratar na parte de governança lá no Foundry, tá? E o Azure, ele oferece alguns recursos que a gente pode utilizar para poder proteger essas informações, como o Content Safety, como Azure AI Content Safety, que ele vai detectar alguns conteúdos, por exemplo, em uma aplicação que é comercial, a gente quer bloquear conteúdo que seja relacionado a ódio ou de cunho sexual, você consegue definir uma régua de quanto ele vai proteger e quanto ele vai restringir essas informações. Colocar prompt shields, né, protegendo ali contra a injeção de prompt. Tem block lists que você também consegue configurar e a parte de groundness detection, que as respostas elas sempre serão baseadas no que de fato a gente possui de informação enriquecida no nosso modelo, certo? Um ponto importante de detalhar aqui é que essa configuração, esse recurso de groundness detection, ele depende muito da região que você vai selecionar no seu Azure AI Search. Se eu não me engano, para Brasil South, ela não vai ficar disponível lá no Foundry, mas se você escolher alguma outra região que tenha essa disponibilidade, aí sim você consegue fazer essa configuração. Mas é sempre importante, sempre que for fazer a configuração de qualquer tipo de recurso na parte de Azure AI Search,
procure entender se o plano ele vai permitir que você faça a configuração que você deseja no Foundry, se a região também permite que você crie recursos adicionais no Foundry, porque isso tudo faz alguma diferença. Então você de fato tem que conhecer e planejar para entender. Eu não vou demonstrar aqui a parte de governança, porque isso já seria tema para uma outra palestra, certo? Mas é isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e também à comunidade Azure User Groups. Valeu!